Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leonardo Bonfim, professor de física de vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso bloco 3, né? Então vamos ver nossa primeira unidade aqui sobre campo elétrico. Mas antes disso, vamos recapitular o que vimos nos blocos anteriores, né? Nas etapas anteriores. Na primeira etapa, que é o bloco 1, vimos sobre cinética, né? Que é movimento, o que era aceleração, o que era velocidade, etc. Estudo dos movimentos. No segundo, a gente viu temperatura, né, a termodinâmica, as características da temperatura e suas estruturas. E agora, no terceiro ano, é a parte de eletricidade. Para mim, a melhor área que tem da física é a parte da eletricidade, né? Que a gente vive, tudo que a gente faz hoje, a gente usa a eletricidade. O que seria do nosso mundo sem eletricidade, né, gente? Então vamos lá. A parte elétrica ela é dividida em duas partes. Ela é dividida em eletrostática e eletrodinâmica. Então, a primeira que a gente vai ver é a eletrostática. A eletrostática é a área da física da área da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso. Então, por exemplo, essa é a que dá maior problema, aqueles que dão choque, onde estão as cargas elétricas, elas estão em repouso, tá, gente? Então, essas cargas, elas estão se armazenando naquele determinado lugar e elas tendem a querer ficar em equilíbrio. Ou seja, assim que um corpo entra em contato, ela descarrega essa energia para poder chegar em equilíbrio. Então é aquele famoso choque, né? Então se você tocar na maçaneta da porta, você usar uma blusa de lã, esfregar a meia no tapete, pegar num carro após você estiver em movimento, né? Você desce do carro e encosta, às vezes dá um choque. Ou então quando você está andando de bicicleta e alguém encosta em você, porque essas cargas elas vão se armazenando e ficando em repouso, e aí ela tende a sair para se equilibrar, porque na natureza tudo tende a estar em equilíbrio. Então o que está em excesso ele tende a ser expulso, né? Tende a sair e ir para um lugar que não tem essa energia. Então, o princípio da eletrostática, a gente vai ver dois conceitos que são os princípios da eletrostática, tá? A gente tem dois conceitos. Eu estou com essas canetas aqui para mostrar para vocês como é que funcionam esses conceitos, tá, gente? Então vamos supor que aqui a eletrostática, gente, é como se fosse um ímã. Esse primeiro conceito, tá? Que é o princípio de atração e repulsão. Então vamos supor aqui, ó, que as tampas é a parte positiva. Deixa eu ver aqui uma caneta para ficar mais visível aqui, ó. As tampas, essa partezinha aqui, ó. As tampas são as partes positiva, tá? E a parte de trás é a parte negativa. O que acontece? Quando eu pego cargas iguais, que são as tampas, tá, gente? As tampas. Opa, para esse lado de cá, as tampas. Quando são as tampas, lembra que eu falei que as tampas são positivas? Elas não vão se unir, porque cargas iguais elas se repelem, tá? Então é ela que nem um ímã. Se você pegar um ímã, tentar grudar um no outro, eles vão se repelindo. E aí eu falei que a parte daqui, ó, é a parte negativa. Então a parte negativa também ela vai se repelir. Então, cargas iguais se repelem. E cargas diferentes, se eu pegar a parte de trás da caneta com a tampa, elas vão se atrair. Ou seja, mais com menos é, se juntam, né? Então, aqui, ó, mais com mais, elas vão se separar, tá, gente? E menos com menos, elas também vão se separar, que são cargas iguais, ó, mais com mais se separam, se repelem, menos com menos se repelem. Professor, e mais com menos? Elas vão se atrair, tá, gente? Então, o famoso, os opostos se atraem. Beleza? Então, aqui, ó, iguais, que nem eu falei das canetas, né? Então, tampinha com tampinha, são carga positiva com positiva, se repelem. Se eu pegar a carga negativa com negativa, se atraem, beleza? Ou a negativa com negativa se repelem também. Se eu pegar a positiva com a negativa, elas vão se atrair. Então, sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. O segundo princípio é o de conservação de cargas. Quem estudou isso a princípio foi Le Chatelier, tá, gente? E Proust também começou a estudar essa característica, que era o seguinte: nada se destrói, nada se cria, tudo se transforma. E assim ele fala que é a matéria, tá, gente? Matéria é tudo que ocupa espaço. E também nas cargas elétricas, ele segue esse mesmo princípio. Não tem como você destruir a energia
e não tem como você criar energia, tem como você transformar a energia. Então, por exemplo, eu pego a energia elétrica e transformo ela em energia luminosa, em energia sonora e assim por diante. Não tem como eu criar a luz, eu pego essa energia e converto ela em outro tipo de energia. Então a gente vai pegar um sistema fechado e vamos supor que eu tenho três cargas, essas três canetas aqui, ó. E aí essas três canetas se locomoveram e viraram outras, virou e ficou lá se mexendo e fazendo a energia. No final eu vou ter que ter quantas cargas? Três. Não tem como ter duas e não tem como ter quatro, tá, gente? Porque as cargas têm que se manter, beleza? Então no início e no final tem que ter. Então, gente, mas isso só em sistemas fechados. Em sistema aberto, essa energia é convertida em outra coisa e ela é dissipada. Então não tem como eu calcular, tá, gente? Então, as cargas elétricas, ela foi estudada através de Tales de Mileto, que é o que ele deu a famosa origem ao átomo, tá, gente? Filósofo. Mas aí depois os modelos atômicos foram modificando, tá? Aí teve Tales de Mileto, aí depois teve Aristóteles, aí depois veio Dalton. Dalton descobriu o elétron, né, que falava que o átomo era indivisível. Aí depois de Dalton veio Rutherford, ou Bohr, depois Rutherford, né? Na verdade foi o contrário. Veio depois de Dalton veio Thomson, e depois de Thomson veio Rutherford e Bohr. Esse último, ele descobriu que lá no núcleo, lá no átomo, o átomo, tá, gente? Ele tem três cargas, tá, diferentes. Ele tem a positiva, ele tem a negativa e ele tem a carga neutra. A positiva é o próton, tá, gente? É o próton. E a negativa é o elétron, que é o que a gente vai estudar na eletricidade. Por isso que se chama eletricidade, vem desse elétron aqui, tá, gente? E o nêutron é nêutron. Então o nome aqui, ó, já ajuda bastante. O nêutron e o próton, tá, gente? Eles são partículas grandes em relação ao elétron. Eles são O elétron é tão pequeno, ele é 2.000 vezes menor do que o próton e um nêutron. Ou seja, a massa dele é desprezível. Então aqui tem um cálculo, ou seja, o próton, o elétron, é 2.000 vezes menor do que um próton. Então aqui a gente tem um núcleo, esse núcleo é positivo, formado por prótons mais nêutrons, tá, gente? E essa parte negativa aqui é o elétron, que essa parte aqui se chama eletrosfera, tá? Então o elétron ele é extremamente pequeno, ele é uma carga de eletricidade, tá, gente? Então aqui a carga, a gente tem lá, vimos que o próton é positivo, o nêutron é neutro, né? Então, como é que é a carga do elétron? A carga do elétron é igual a menos 19 E, que é o elétron, que significa carga elétrica elementar, igual a 1,6 vezes 10. Esse C aqui é o Coulomb, é a unidade de medida de elétrons, de energia, tá, gente? Então, energia a gente calcula em elétron. Deixa eu grifar para vocês aqui, que é essa parte aqui assim, ó. Professor, mas e esse daqui? Elétron é igual a 1,6 vezes 10 a 19. É o que a gente vai utilizar, tá, gente? Para os cálculos. Poxa, professor. Mas aqui eu não vou mexer com notação científica. É só passar esse menos 19, ficando mais 19. Sim, é muito mais fácil mexer aqui, ó. Mas nesse caso aqui, como a gente vai estar mexendo com partículas pequenas, a outra partícula também vai ser extremamente pequena. Beleza? E aí eu vou conseguir sumir com esse menos 19. Então vai ser mais fácil mexer desse jeito, tá, gente? Nos exercícios, que não vai ser nessa unidade, vai ser na próxima, eu vou mostrar para vocês que é mais fácil usar essa fórmula aqui do que essa. Mas se vocês quiserem usar essa aqui, quem não sabe notação científica, pode usar, tá, gente? Mas estarei usando esta aqui, tá? Que essa aqui é mais fácil. Então, continuando. Então, descobrimos aí que a carga elétrica ela é dividida em duas, né? Em eletrostática e eletrodinâmica. A estática é parada e a dinâmica é em movimento. Vimos que tudo que existe no mundo, que é matéria, possui átomos. Esses átomos, temos o núcleo, que é feito de prótons e nêutrons, que é de carga positiva, o núcleo, tá? E o elétron é a parte negativa, que é 2.000 vezes menor do que o próprio próton, tá, gente? E aí quem descobriu isso foi Rutherford e Bohr. E vamos continuar. Então, o que que acontece? Eletrização dos corpos. Agora sim eu vou usar minhas canetas de novo. E aí, a eletrização dos corpos é o seguinte.
Cada corpo ele tem carga ou não. Quando ele tem carga, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um elemento com carga positiva, ou ele pode ser um elemento com carga negativa, ou ele pode ser um elemento com carga neutra. Então, vou fazer o seguinte. A vermelha é positiva, a azul vai ser negativa, e o marca-texto eu vou colocar como carga neutra, tá, gente? Então, existem três tipos de eletrização dos corpos. Três, a gente vai ver as três hoje. Opa, calma aí aqui. Três. Então, lá, antes de começar o que é eletrização do corpo, precisamos calcular o que é esse o Qzinho aqui. Ó. O Qzinho, gente, é o Coulomb, tá? Então, é a carga elétrica. E aqui, ó, N é a quantidade de elétrons que eu tenho. Opa, cadê o mouse aqui? É a quantidade de elétrons que eu tenho. E esse Ezinho aqui, ó, é aquele lá, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Esse aqui não muda, é sempre aquele valor. Então, nas próximas aulas, eu vou explicar como que joga esse cálculo aqui, que quando a gente for ver indução elétrica, a gente vai mexer com esse cálculo aqui, tá? Então, por enquanto, não vamos mexer nessa fórmula. Então, a partir das próximas aulas, a gente vai usar bastante essa fórmula aqui, tá, gente? Então, o que eu recomendo para vocês? Vocês vão pegar uma folha em branco e vão colocar lá, fórmulas. E aí, você coloca lá, na unidade 1, quais foram as fórmulas que eu utilizei? E vocês vão lá e colocam as formulazinhas nesse papel. Por quê? Quando vocês forem fazer as atividades, em vez de você estar procurando na apostila ou no slide, você vai só pegar a folhinha, vai ter todas as fórmulas, e aí você faz o exercício com mais facilidade, em vez de ficar procurando as fórmulas, beleza, galera? Então vamos lá. Então a gente tem três tipos de eletrização. A gente tem o por atrito, o por condução e por indução. Então, ó, o de atrito é o seguinte. Eu vou ter um corpo que vai ser neutro. Lembra que eu falei que esse aqui era o neutro? E aí o que vai acontecer? Eu vou começar a atritar ele, beleza? Eu vou atritar ele com um pano. Então eu vou pegar um pano, vou começar a atritar. Deixa eu pegar um pano aqui, ó. Então, ó, vou começar a atritar ele com um pano. Opa, aqui. Então, ó, quando eu faço esse movimento, os dois corpos estavam neutros. Mas a partir do momento que eu faço esse atrito, um vai ganhar carga e o outro vai perder a carga. O que ganha carga, ele vai ser a parte negativa. E o que perde a carga vai ser positivo. Ah, professor, agora você bugou minha cabeça. Como que mais é menos e menos é mais? É o seguinte, gente. Lembra que eu falei que o elétron aqui, ó, deixa eu colocar uma cor mais chamativa. O elétron, qual é a carga do elétron? Negativa, gente. A carga do elétron é negativa. Então, se eu tenho mais elétrons, eu tenho maior carga negativa, beleza? Então, quando eu faço esse atrito com um pano de seda aqui, ó, eu estou transferindo esses elétrons do bastão para o pano. Então, onde é que vai ficar a parte negativa? Aqui, ó, nos elétrons, aqui no pano. Então, a parte negativa é a parte que ganhou esses elétrons aqui, tá, gente? E a parte positiva é a parte que perdeu esses elétrons, tá? Próximo. Processo de contato. O contato, eu vou ter um corpo eletrizado negativamente. Lembra que o azul é o negativo e o amarelo é o neutro, beleza? O que acontece? Eu tenho muito elétron nesse jovenzinho aqui, ó, e nesse aqui não tem. Vamos supor que, ó, vamos contar quantas cargas eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Temos 6 cargas. Se eu tenho 6, esse corpo está neutro. Lembra que a gente falou o seguinte, que temos que ter o equilíbrio. Então, a partir do momento que a parte que tem a carga negativa entra em contato com o corpo neutro, eles vão entrar em equilíbrio. Então, os dois têm que ter a mesma quantidade de energia. Então, vai ter transferência de energia entre os dois. Essa transferência vai ocorrer até eles ficarem neutros, ou seja, os dois têm a mesma carga. Se eu tinha 6, é só dividir 6 por 2. Então, o A vai ter 3 e o B vai ter 3. E aí ele para de transferir esses elétrons, tá, gente? Próximo. Eletrização por indução. O de indução, eu vou ter um corpo eletricamente negativo e o outro positivo, tá, gente? E o que acontece? Ele sem contatos, essa parte que está muito carregada vai tentar descarregar para que está com essa parte positiva aqui, ó. Que é o que acontece na chuva, raios elétricos, tá, gente? Então, lá nos raios elétricos, está lá a nuvem,
essas nuvens estão sem cargas, uma nuvem bate na outra, vão se carregando eletricamente, e aí elas vão armazenando essa energia. A partir do momento que elas vão armazenando energia, aí ela vai ficar muito negativa. E o solo vai estar com carga positiva. E aí o que acontece? Ele vai descarregar essa carga elétrica através do raio. Sem entrar em contato, eles conseguiram fazer a transferência de um corpo para o outro, tá, gente? Lei de Coulomb. A lei de Coulomb, gente, é que eu vou ter duas cargas, tá, gente? E essa carga vai ter uma força, que é a força elétrica. Então, a gente vai ter a carga 1 e a carga 2, tá? E a distância. Essa distância é o quadrado, que a cada vez que eu ando com ele, ele cai ao quadrado, a força, tá, gente? Então, a força de atração de repulsão em partículas estão eletrizadas, são diretamente proporcional à carga elétrica, tá? E essa carga elétrica é o Q1 e o Q2, que é inversamente proporcional, tá? Inversamente proporcional aqui. A distância do quadrado dela aqui, ó. E esse K é a constante de eletrostática. Então aqui a gente tem a nossa segunda formulazinha, tá, gente? Que a gente vai ter duas forças com a distância ao quadrado. Esse aqui é uma constante. Aí o Q é aquele lá, que é igual a N vezes E. Ou eu posso dar o N vezes E, ou eu posso dar o próprio valor. Beleza, gente? Então, o que acontece? Quando eu tenho cargas diferentes, eles vão se atrair. Lembra lá da primeira lei de eletrostática? Atração e repulsão. Quando eu tenho cargas iguais, elas se repelem, tá? Então, ó, maisinho com mais se repelem, minusinho com menusinho se repelem. E aí, vou ter aqui o Q1 e Q2, então vou dar um valor de Q1 e um valor de Q2. E eu vou dar o valor da distância, sendo que essa distância vai ser ao quadrado. Jogo na fórmula e eu vou ter a força elétrica, beleza, gente? Segundo, o campo elétrico. O campo elétrico, gente, ele é da seguinte forma. É o campo de força provocado nas cargas elétricas. Então, tem uma carga elétrica aqui, ele vai ter um campo elétrico. Todo campo elétrico pegado por cargas, ou um sistema de cargas, tá? Campo elétrico é um campo de força provocado por cargas elétricas. Se não tiver essas cargas elétricas, eu não tenho um campo elétrico. Essas cargas elétricas no campo elétrico estão sujeitas a uma força elétrica, beleza? Vamos supor que nem um ímã. Um ímã, se eu pegar um ímã e botar lá longe, ele não vai se atrair com outros metais, mas a partir do momento que eu chego perto, ele começa a puxar. É o campo magnético que tem ali, tá, gente? É o campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico é o campo de força provocada por cargas elétricas ou por um sistema de cargas, beleza? Sujeitas a uma força elétrica. Então, se eu tenho cargas em movimento, logo eu vou ter um campo elétrico. Se eu tiver essas cargas paradas, eu não vou ter, tá, gente? E aqui é a outra fórmula que a gente usa, tá? Que vai ser E igual a F dividido pela carga. Aquele F é aquela força elétrica lá, tá, gente? Vetor do campo elétrico. Então, gente, o vetor do campo elétrico é da seguinte forma, tá, gente? A carga é diretamente proporcional ao seu valor e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? O campo elétrico sempre nasce na carga positiva e vai para a carga negativa. Então, ela sempre vai do positivo para o negativo, beleza, gente? E aí, quando ela está maior que zero, ela está carregada positivamente, e quando ela está menor que zero, negativamente. Então, ela sempre vai do positivo para o negativo. Professor, e se tiver os dois positivos, vai ter esse vetor de campo elétrico? Não, porque eles não vão se mover. E nem negativo com negativo, tá, gente? Ele sempre vai ter que ter uma diferença. Sempre vai ter que ter o positivo com o negativo. Que ele vai do positivo para o negativo. E aí ele vai formar o campo elétrico uniforme, tá, gente? Próximo. Então aqui é a fórmula, né, gente? Que vai ser aquela que a gente viu. De novo, aparecendo aqui. E aqui é a constante de elétrica do meio, que é o Kzinho. A lei de Coulomb, que é o Q, que vai ser aquele Czinho lá, que a gente viu. Deixa eu apagar aqui que esse Czinho ficou feio, né, gente? Que é o Czinho. E aí a gente vê essas fórmulas, igual eu falei para vocês. Vocês anotem que a gente vai utilizar nos exercícios. Pega uma folha separada para a gente fazer nos exercícios. Então, campo elétrico devido a uma carga elétrica, tá? Então, como eu falei antes, sempre ele nasce na carga positiva
e morre na carga negativa, nasce, né? Que ele não é criado e nem destruído. Então, ele sempre vai do positivo para o negativo, do positivo para o negativo, tá, gente? Com essa combinação de positivo e negativo, ele vai formar as linhas de força, tá? Então, que é essa parte aqui, ó. Quando eu tenho duas placas, elas têm que ter a mesma quantidade de cargas, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho que ter a mesma quantidade de cargas aqui, ó. Só que ela tem que ter cargas, um lado tem que ser positivo e um lado tem que ser negativo, beleza? E o que que acontece? As linhas de força sempre vão sair do positivo. Agora eu vou colocar em verde. Então elas vão sair do positivo para o negativo, tá, gente? Sempre nessa direção aqui, ó. Nunca vai acontecer do negativo para o positivo. É sempre do positivo para o negativo. A segunda, as linhas de força são tangenciadas pelo campo elétrico. Tangenciadas é aquela que ele faz o movimento assim, tá, gente? Duas linhas de forças nunca vão se cruzar, porque elas são paralelas, tá? Então, essa linha aqui, ó, essa aqui, nunca vai cruzar com essa, porque elas sempre vão em linha reta. Beleza? Essa aqui também nunca cruza com essa, elas não vão fazer esse movimento aqui, tá, gente? Ele não faz esse tipo de movimento, é sempre linha reta. São paralelas uma com outra. E o campo elétrico, quanto mais linhas de força eu tiver, mais forte é meu campo elétrico. Então vamos supor que se eu tiver só 3, e esse aqui que tem 7, esse daqui que tem 7 é mais forte que aquele que só tinha 3. Então aqui, ó, são as linhas de força, tá, gente? Ó. Então a gente tem a placa negativa, a positiva, sempre sai do positivo para o negativo, elas nunca vão se cruzar. Quanto mais linhas eu tiver, mais forte é meu campo elétrico. Campo elétrico gerado por uma esfera condutora. Quando eu tenho uma esfera eletrizada, elas vão se, quando essas cargas estão em excesso, elas vão se repelir, tá, gente? E aí, o campo elétrico dentro da esfera entra em equilíbrio eletrostático, ou seja, fica zero, já que uma força que atrai essa carga dentro do corpo, tá, gente? Então, a gente tem a esfera aqui, tem um cálculo. Essa aqui, gente, essa formulazinha aqui, a gente não vai estar utilizando, é mais para curiosidade de vocês, tá? A gente vai estar utilizando as anteriores, principalmente aquela lá, que é carga igual a N vezes E. E a outra da força elétrica lá, tá, gente? Que é constante K igual a Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. A gente vai estar usando essas duas aqui, tá, gente? Essa aqui a gente não vai estar utilizando. Só para lembrar que se tiver uma carga esférica com muita carga e ela vai entrar em equilíbrio eletrostático, tá? Então, assim que ela entra no sistema, ela vai perder ela vai começar a receber cargas aqui até ficar nula. E aqui é o vetor, tá, gente? Ele não é um vetor só em linha reta, ele é em 3D, tá? Então a gente tem que fazer o cálculo em 3D, por isso que eu não vou estar calculando isso com vocês agora. E aí vamos aos nossos exercícios, tá, gente? Então vamos lá. O primeiro exercício é as linhas de força de campo elétrico uniforme. Então a gente está falando agora das linhas de força, tá, gente? Então vamos lá. São esferas concêntricas? Não, não são esferas, são linhas, tá? São semi-retas divergentes entre si? Não, são paralelas entre si. São retas paralelas entre si do mesmo sentido? Sim, são do mesmo sentido. Por quê? Porque sempre vão do positivo para o negativo, beleza? Então a correta aqui vai ser a letra C. Número 2. O valor de um campo elétrico medido em um ponto P, devido à presença de uma carga elétrica, terá seu valor reduzido a 1/4 do valor original. A carga reduzida é metade da distância até o ponto também? Não, porque é reduzida ao quadrado. A carga foi dobrada, a distância mantida constante? Não, a distância que é ao quadrado. A carga é mantida constante? Sim. E a distância até o ponto é dobrada? Sim, porque lembra da formulazinha lá que o d é ao quadrado, gente? Então, é a letra C aqui. Então, vou marcar aqui, ó, deixa eu apagar o restante. Então, a resposta correta é a letra C. Próximo. Questão número 3.
A questão número 3. A ausência de cargas eletrostáticas no interior de condutores elétricos, qualquer que seja, as suas formas estão relacionadas ao fato de... O que são condutores elétricos? São aqueles que conseguem conduzir a eletricidade, que são aqueles lá, o fio de cobre, metais, etc. Então, professor, me dê um exemplo de um cara que não é condutor elétrico. O isopor, a borracha, que são isolantes, que a gente chama, tá? Então, vamos ler a letra A. O potencial elétrico é nulo no interior dos condutores. Não, se tiver nulo, a gente não tem carga, tá, gente? Ele tem que ter carga para ter um movimento. A densidade superficial de cargas é constante. Não, a gente não está falando de densidade. O campo elétrico é nulo no interior de condutores. Também não. Lembra que a gente tem que ter carga. As cargas elétricas não se deslocam facilmente nos condutores. Não é possível isolar completamente um condutor. Gente, ó, esse aqui está errado, porque a gente consegue isolar usando um isolante. As cargas elétricas não se deslocam facilmente em condutores. Claro que se deslocam, porque são condutores, eles vão conduzir essa eletricidade. Então a letra D também está errada. E, professor, as 5 estão erradas? Não, vamos analisar tudo direitinho de novo, tá, gente? O campo elétrico é nulo no interior dos condutores? Sim. Então lá nos condutores, lembra lá quando tem uma esfera eletricamente carregada? Quando ele entra no sistema, ele fica nulo. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Número 4 e a última de hoje. As pessoas que viajam no carro durante uma tempestade estão protegidas da ação dos raios por quê? Opa, gente, caiu a minha caneta aqui. Então, vamos lá. A água da chuva conduz excesso de carga na lataria do carro para a terra. Não, é o raio que faz essa condução. Vamos lá. As cargas elétricas se distribuem na superfície externa do carro, anulando o campo elétrico em seu interior. Essa é a correta, tá, gente? O ambiente em que se encontra é fechado. Não é fechado. O campo elétrico é criado entre o carro e o solo é tão grande que a carga ecoa para a terra. Não. O carro está isolado da terra pelos pneus. O pneu ele isola a eletricidade, tá, gente? Também. Então, galera, essa foi a nossa aula. Espero ter ajudado vocês. A nossa aula hoje ficou um pouco comprida, mas as próximas unidades não vão ser tão compridas assim. Talvez sim, talvez não, né? Dependendo de como vai ter os exercícios. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.